Olá, eu sou a Lucila Rosa. Você está aqui no Pode Serentes. É um prazer tê-lo aqui no nosso canal. Fique atento aí a esse novo episódio, ao 24º episódio do Pode Serentes. Recentemente passamos por um rebranding, anteriormente Pode Emprego, e nesse momento aí virando a chave Pode Serentes. É um prazer tê-lo aqui. Inclusive, aproveita, compartilha, ativa o sininho e se inscreva no canal. Eu gostaria de trazer aí um tema muito relevante, mas antes disso quero contar um pouco sobre o objetivo do canal. O objetivo desse canal é trazer conteúdos relacionados a desenvolvimento de liderança, cultura, transformação, inovação e sucessão. Um tema tão relevante olhando aí para o mercado de trabalho em constante transformação. A partir daí, eu gostaria de contar para vocês sobre o tema que nós iremos discutir hoje. Sucessão. Como preparar as lideranças e garantir a perenidade do negócio. Eu sou a Lucila Rosa, sou sócia fundadora da Serentes. Há 8 anos já nessa trajetória, olhando aí para o mercado como um todo, como atuação a nível Brasil e recrutamento internacional também, olhando para Executive Search. Eu tenho quase 20 anos de experiência, melhor não entrar muito em detalhe, mas já é uma experiência longa, olhando para recursos humanos, mas nem sempre foi assim. Afinal de contas, eu sou enfermeira e vivi na prática uma mudança de carreira, uma transição aí na prática. Eu estou muito feliz em receber uma profissional sênior, que tem uma experiência muito consolidada, olhando para a área de gente e gestão. É uma profissional que tem uma vasta bagagem em desenvolvimento de liderança, todo o processo de assessment, cultura e principalmente sucessão, onde ela já viveu esse tema na prática em algumas organizações durante a sua carreira. Através de uma amiga em comum, nós tivemos aí a grata alegria de nos conhecermos e a partir daí temos aí um contato bastante estreito. É um prazer, Daniele, recebê-la aqui no 24º episódio do Pode Serentes. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua disponibilidade e pelo seu interesse. Obrigada, também. Eu agradeço. Eu gostaria de pedir para você se apresentar, contar aí um pouco mais para o público sobre quem é a Daniele. Bom, vamos lá. Eu sou Daniele Galina, eu tenho mais de 20 anos de experiência em RH. Assim como a Lucila, eu também fiz uma transição. Eu comecei minha carreira na área de comunicação, depois eu fui para recursos humanos. E eu falo que essa passagem é um diferencial na minha carreira. Eu acho que a forma como você entende o negócio na perspectiva de comunicação ajuda muito depois quando a gente senta numa cadeira de RH. Eu trabalhei em diversas empresas, diversos segmentos. Então, trabalhei na agroindústria, farmacêutica, bens de consumo, mais agora no final da minha carreira em varejo. Então, sempre empresas em processo de transformação. Então, por isso, eu acabei desenvolvendo aí uma afinidade com os temas de liderança, cultura e sucessão, que estão sempre muito, muito ligadas aí. E agora, eu estou com a minha consultoria e estou mais focada nos processos de assessment e desenvolvimento de liderança e também mentoria de carreira. Tá ótimo. Aliás, pela sua bagagem, você tem muito a contribuir, né? Tem bastante história. Para essa trajetória. Eu preparei aqui algumas perguntas para tratar sobre esse tema sucessão. É um tema que é muito falado aí no mercado e cada vez mais um tema necessário que se venha para a mesa de forma estruturada. Afinal de contas, nós temos aí inúmeros cases de fracasso e de sucesso olhando para esse tema. Sem dúvida. E eu gostaria de começar aqui com a primeira pergunta. Muitas empresas
afirmam que possuem um plano de sucessão estruturado, mas poucas empresas realmente estão preparadas para esse processo, que é um processo árduo. Na sua experiência, qual a diferença de ter um plano documentado e ter um plano efetivamente estruturado para que essa sucessão aconteça? Eu acho uma excelente pergunta para a gente começar, né? Eu acho que o primeiro ponto é o assunto sucessão, ele acaba sendo um pouco subestimado, porque ele é a ponta, né, de um processo muito maior, né? Então, para a gente falar de sucessão, primeiro o negócio tem que responder algumas perguntas. Sem dúvida. Né? Onde eu quero estar daqui a X anos, qual que é a minha estratégia. Então, muitas vezes, as empresas acabam fazendo a sucessão sem olhar esse processo anterior e fazendo essas perguntas para que consiga conectar com a sucessão. Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é fazer uma sucessão, como você falou, que fica documentada, mas que fica engavetada, né? Então, o processo de sucessão é um processo de longuíssimo prazo, na grande maioria das vezes. A gente tem que olhar uma perspectiva de longo prazo. Então, para funcionar, tem que ter um comprometimento muito grande, né? E, de fato, tirar da gaveta e colocar ritmo e processo para que ele seja levado a sério. Porque, no final das contas, né, quando você precisar do executivo pronto lá na frente, né, você vai lembrar daquele plano que estava documentado lá atrás. Então, para mim, são esses dois pontos, né? Primeiro, o negócio entender que existem algumas perguntas que vão nortear a sucessão, para você poder encaixar esse executivo onde ele vai precisar estar. E segundo ponto é você, de fato, se comprometer com o plano de ação e com essa execução. Tá ótimo. Tem um ponto que eu considero também, que eu gostaria de complementar, o processo aí de governança extremamente implantado. Exatamente. Para que a gente consiga mitigar qualquer tipo de situação, erro ou viés aí nesse processo. Exatamente. Então, principalmente quando a gente fala de sucessão familiar, por exemplo, a governança é um ponto, né? É um gatilho, eu diria, para a sucessão. Sem dúvida. Não dá para a gente falar de sucessão sem a gente falar de governança, né? Então, empresas, né, mais estruturadas ou empresas que já têm uma governança implantada ou multinacionais, empresas de capital aberto, então é mais fácil falar de sucessão porque o passo anterior já foi feito, né? Então, tá claro quais são os caminhos do executivo. Agora, quando a gente fala de uma empresa que está pensando em começar esse processo, então tem que olhar primeiro essas respostas, né, que tem muito a ver com governança. Então, onde estamos, para onde queremos ir, como é que a gente faz, né, esse desenvolvimento da estratégia para chegar onde a organização quer chegar, levando o executivo junto. Então, isso é importantíssimo. Tá ótimo. Eu considero que é um desafio muito grande para quem é aí o executivo ou a família. Sem dúvida. Primeira, segunda geração, porque é um processo difícil. Até porque você não tem essa garantia de que é um processo que será assertivo. Mas, ao mesmo tempo, quando você consegue entender a necessidade e o prazo longo para que isso aconteça de forma estruturada, é necessário olhar para esse tema com muita cautela. Exatamente. Até porque senão o tempo passa e aí na hora que você precisa de alguém preparado, seja família ou não, não existe esse profissional. E aí você está pressionado pelo tempo, né? E aí vai ter que adotar outras estratégias aí para poder conseguir fechar esse gap, né? Por isso que muitas empresas, inclusive, acabam trazendo alguém de fora, né? Alguém já mais pronto para poder ocupar essa cadeira. Mas aí tem todas as outras questões, né? O quanto isso fere a estrutura familiar, num caso de empresa familiar, né? O quanto isso está desalinhado com o objetivo da empresa, enfim. Então, tem várias outras questões. Mas é um caso realmente de longo prazo que a empresa precisa olhar o quanto antes.
E é um ponto interessante, olhando para RH. Gente, gestão está no meio. Sim. Aí de todo essa situação. E como que você considera que a atuação estratégica, olhando para essa cadeira aí de gente de gestão, são pontos aí, um ou dois pontos de maior relevância? Uhum. Eu acho que o papel do RH nesse processo de sucessão primeiramente, né, alertar o negócio, né, sobre esse viés, porque muitas vezes o negócio ele está mergulhado na entrega do resultado, no curtíssimo prazo, enfim. Então, eu acho que o papel do RH, estrategicamente falando, é esse, né, de alertar o negócio do quanto uma sucessão precisa ser bem feita e precisa de tempo. A gente está falando de curva de desenvolvimento de aprendizado, Sim, né? sim. Então, quando a gente fala de sucessão, a gente está falando de uma combinação perfeita aí entre entrega e potencial. Então, entrega, você está vendo aqui, né? O executivo está te entregando, então isso valida ele para uma sucessão. Mas a gente tem que falar de potencial. Como é que eu desenvolvo esse potencial dele para ele sentar numa cadeira mais complexa? Então, o nosso papel é esse, é mostrar, né, o quanto, de fato, isso é estratégico e importante para o negócio. E o segundo ponto é, tecnicamente, né, conseguir entregar esse resultado. Então, seja por meio de uma consultoria, ou seja por conhecimento interno mesmo, conduzindo internamente, mas entregar tecnicamente, né, esses conceitos de potencial, de como essas correlações funcionam na prática e essa curva de desenvolvimento. Então, acho que esse é o papel, pensando estrategicamente. Tá ótimo, tá ótimo. Ao longo da sua trajetória, especialmente olhando para as empresas familiares, que foram algumas aí Sim. que você atuou, quais são os principais fatores que fazem esse processo não evoluir? Mesmo quando existe uma intenção genuína aí de ambas as partes de preparar a próxima geração ou os futuros líderes para que esse processo aconteça. Também acho uma excelente pergunta. Eu acho que um dos grandes pontos, né, ao meu ver, é essa dificuldade de responder as perguntas do negócio, né? Então, principalmente quando a gente fala de empresa familiar, foram muitas vezes empresas que se construíram empiricamente, né? Sem Então, dúvida. foram construindo o caminho à medida que caminharam, né? Então, muitas vezes são empresas que têm uma dificuldade de colocar uma perspectiva mais no longo prazo, de entender onde queremos estar, o que vai mudar, o que eu preciso projetar para poder fazer uma sucessão, né? Então, isso acaba impactando, porque acaba colocando na sucessão só o peso de dar certo, né? E a gente tem antes aqui um cenário que a gente precisa amarrar. Então, se isso fica desconectado, é um dos principais pontos aí, eu acho que para o insucesso. E o segundo é o tempo, né? Então, é muito comum a gente ver empresas olhando sucessão muito perto de quando a gente precisa. Então, normalmente, uma curva de aprendizado de um executivo, a gente está falando de 5 a 10 anos, dependendo do nível de experiência dele, né? Então, para sentar numa cadeira muito estratégica, de diretoria ou de CEO, por exemplo, então, tem muito preparo antes. E a gente acaba subestimando o tempo. Então, acho que o tempo é um dos fatores também, porque a gente acaba querendo acelerar demais uma maturação que não necessariamente tem como, né? Então, para acelerar esse potencial, o executivo vai ter que estar exposto a outras coisas que o tempo, às vezes, não dá chance, né? Então, eu acho que olhando esses dois pontos são os mais críticos, ao meu ver. Eu concordo, eu acho brilhante aí a sua colocação, fazendo até um paralelo, olhando para uma situação real, onde existe aí um cliente que está numa região extrema
E aí, dentro dessa região, ocupando liderança de mercado, então, tudo isso foi bastante considerado, até para conseguir postergar ao máximo o início aí desse processo de sucessão. Então, já com todas as segunda geração, numa idade mais avançada e com uma urgência de preparação. A terceira geração já está no negócio, mas não está dentro da cadeira necessária. E aí, qual é o gap? Qual é o tamanho desse gap? Exato. Não se sabe qual é o tamanho. E aí, dentro de uma necessidade de preparação dos profissionais, num tempo curtíssimo. Exato. E no momento onde eu fui chamada para trazer uma contextualização do como fazer, do onde fazer, quando iniciar, qual formato, como prepará-los efetivamente, eu fui praticamente alvejada naquele momento. Quando alguém fala 5 ou 10 anos, assusta, né? Impossível, assim? Nós não Como temos assim? esse tempo, né? E aí, um dos profissionais deu um tapa, assim, na mesa. Ele falou, acho que você tá de brincadeira. Você veio aqui para brincar comigo, só pode. Eu não tenho esse tempo. Realmente? Realmente, exato. Realmente, essa foi a minha resposta. Exato, realmente. Mas eu tô sendo paga para vir aqui para falar o que você não quer escutar. Porque se fosse para falar o que você quer escutar, eu não deveria estar aqui. Porque vocês continuariam fazendo, vocês podem continuar fazendo o que vocês estão fazendo até hoje. Nada. Não, e o negócio não vai resolver sozinho, né? Não. Né? O aprendizado não acontece sozinho. Não, Eu também. De forma alguma. Eu tenho um exemplo também de uma empresa que eu trabalhei que cresceu muito por aquisição. Tá. E aí, assim, você dorme de um tamanho e acorda do outro, né? E aí, o que você faz quando você acorda, dorme de um jeito e acorda o dobro do seu tamanho? Você vai lá, olha para suas lideranças e fala, quem eu tenho pronto para colocar em cada uma dessas posições? E aí, você não tem, né? Então, a sucessão, ela é um trabalho muito proativo. Porque é isso, você nunca sabe quando você vai precisar. Você nunca sabe quando aquela pessoa-chave vai sair e você vai precisar repor, né? Sem dúvida. Então, quanto mais pronto as pessoas estiverem, né, próximo de ocupar uma cadeira mais complexa, melhor é para o negócio, né? E eu, enfim, liderei, inclusive, o processo dessa empresa, né? Coisa de 5 anos atrás, mais ou menos. E foi aonde a empresa começou a olhar a sucessão de uma forma mais estruturada. Enfim, e agora passou por uma outra aquisição. Então, veja, né? Então, assim, o negócio está lá, está demandando líderes prontos. Sem dúvida. Né? Então, se a sucessão não se estrutura e não caminha junto com o negócio, você não tem líder para colocar nas cadeiras, né? Então, é um negócio diretamente ligado ao negócio, né? Não é uma coisa do RH, é uma coisa do negócio. Do negócio. De fato. E é interessante, você trouxe uma característica, não é RH. Não é RH. E, na verdade, é o principal gap, né? Olhando para qualquer empresa de qualquer nacionalidade, de qualquer porte, em qualquer localidade. O gap é gente. Olhando para esse processo de desenvolvimento, porque a posição surge, nem sempre você tem alguém pronto. Exato. Recrutar é cada vez mais penoso e caro. Afinal de contas, nós vivemos aí uma situação de mercado super desafiadora. Sim. Independente do nível aí da posição. E a cereja do bolo está no desenvolvimento. Exato. Então, exato. E você trazer gente de fora, tem todas as outras questões, né? Então, você pode pegar uma pessoa muito bem preparada no mercado, que, né, o entendimento é que ela possa sentar e já sair rodando, mas aí tem todas as outras questões de fit cultural, quem garante que vai dar certo, a gente está falando de posições que são chaves e que ditam a regra do negócio e o tom da cultura. Então, tem várias outras questões, porque senão seria simples também. Eu vou no mercado e
e reponho a peça. Mas não é tão simples assim, né? Na Sem prática. dúvida. Na prática Na é um prática. pouco diferente. Olhando, você tem uma experiência bem forte dentro aí de assessment. Para Sim. metodologias, formatos, níveis. Como os executivos, eles podem utilizar as ferramentas aí de avaliação executiva para identificar os sucessores ou potenciais. Como uma forma de evitar também as decisões erradas ou decisões baseadas apenas em performance ou tempo de casa. Excelente pergunta. Bom, o assessment, ele faz um papel fundamental para a sucessão, porque ele vai colocar o executivo numa régua, né? Então, como ele tá versus o que eu espero de alguém nessa cadeira. Então, é importante eu entender o que eu quero dessa cadeira. Sem Então, dúvida. por isso que eu digo, né, que o negócio tem que dar algumas respostas. Então, o que eu espero de alguém sentando nessa cadeira? Então, eu tenho lá uma lista de competências, que é aonde eu vou tentar enquadrar o meu, né, a pessoa que está fazendo o assessment. Então, tem uma régua do que é esperado. As ferramentas te dão um panorama de como Sim. esse executivo está versus o que é esperado. Mas mais do que isso, eu acho que dá uma validação da percepção que existe da organização com relação ao executivo e da sua autopercepção, né? Então, ele vem validar um pouco, porque normalmente é isso, a gente tem uma noção de onde o executivo está bem, de onde o executivo precisa melhorar. Então, às vezes, o assessment vem um pouco com esse papel de um olhar de fora para validar se a nossa noção está correta ou não dentro dessa régua. Então, as empresas e o próprio executivo, porque eu falo que assim, quem teve ou quem tiver a oportunidade de passar por um assessment, pegue... Agarre. Exato, com todas as forças e leve super a sério. Porque é uma oportunidade você entender, de fato, onde estão seus gaps. O que você precisa endereçar, seja de experiência, seja de comportamento, seja de exposição, de conhecimento, inclusive. E, de fato, se desenvolver, né? Porque é um presente para o executivo, Sem inclusive, dúvida. né? Sem dúvida. E também entender suas fortalezas, porque muitas vezes a gente está lá no dia a dia entregando o resultado, mas não sabe nomear, né? O que eu faço de bom, né? O que é isso que eu tenho? Então, é uma oportunidade, inclusive, de aprofundar o conhecimento, nosso conhecimento. Mas é uma ferramenta para o RH, aí, né, olhando de uma forma mais técnica, para poder validar essa percepção e poder direcionar o desenvolvimento do executivo. Sem dúvida. Sem dúvida. E como você ressaltou, uma ferramenta extremamente preciosa aí para ser desdobrada, olhando para os resultados desse assessment. Você sabe que eu tenho uma história super interessante, que foi quando eu comecei a me interessar por esse mundo dos assessments. Eu passei por um assessment, o primeiro que eu passei por alguns, mas esse primeiro que eu passei, eu estava entre coordenação e gerência. Eu queria virar gerente. Tá. E eu estava como coordenadora num processo de sucessão. Eles estavam mapeando os coordenadores para entender quem já tinha potencial, quem tinha já uma prontidão para a cadeira de gerência. E eu estava numa empresa bem conservadora, bem contida, assim. E eu era conhecida por ter um perfil um pouquinho diferente, né? Por eu ser um pouquinho mais... Arrojada, digamos assim. E aí, quando teve o processo, tinha uma parte que era em grupo, tinha uma parte que era individual, então tinha as ferramentas e tal, era uma consultoria que estava liderando. Eu falei, bom, eu preciso segurar meus ímpetos, porque senão eu vou destoar do grupo, né? Eu preciso dar uma segurada aqui, porque eu não quero que isso apareça muito. Então, vou dar uma segurada.
E aí, nas dinâmicas, eu dei uma segurada, né? Então, às vezes, eu tinha umas coisas que eu ouvia e falava, não, meu Deus, deixa eu me segurar aqui, me segurei. E aí, passou, fiz isso, fiz a entrevista, fiz todas as ferramentas. E chegou na hora da devolutiva, isso apareceu. Ah, que você se segurou. O que eles Olha me dizem, só. olha só, a devolutiva que eu tive, que muitas vezes eles esperavam pelo meu perfil, que eu deveria ter entrado e eu não entrei. Olha só. E aí eu falei, gente, olha isso, né? Não tem como, né? Não tem como, é você, é seu perfil, é seu jeito, é a combinação das coisas. Então, eu fiquei apaixonada pelo processo, porque eu falei, eles me sacaram, na hora eles me sacaram, né? Então, é um processo, é um presente, de fato, porque pega isso, pega a sua essência, né? E no final das contas, né, mensagem final sobre esse episódio, eu não virei gerente nessa empresa, eu virei em outra. Porque, de fato, o meu perfil era muito arrojado, né? Então, Sim. também fica outra mensagem, né? Tem perfis de executivos e empresas para todo mundo, só tem que combinar, né? Sem dúvida. Talvez naquela cultura, exato. naquele contexto ali, não faça o menor sentido. Exato. Então, é isso, né? Excelente. Excelente. Um dos grandes dilemas aí dos CEOs é o eterno equilíbrio, olhando para resultado de curto prazo versus aí a formação da liderança, pensando a longo prazo. Como que é possível se construir um pipeline de sucessão sem comprometer a execução do negócio? Eu acho que esse é um dos grandes dilemas, né? Porque, normalmente, o negócio está sempre muito pressionado para entrega agora. Sem então, eu dúvida. estou olhando agora, ok. Eu acho que por isso que o tempo também acaba passando muito rápido, porque você perde um pouco a perspectiva de longo prazo, tirando negócios que são extremamente estruturados, né? Então, normalmente, o negócio está muito preso aqui no... Que não é o normal de se encontrar. Exatamente. Então, normalmente, tá preso aqui no curto prazo. Só que é aquilo, né? Chega uma hora que o tempo chega e você tem que ter o executivo pronto, né? Eu acho que um dos grandes pontos, para mim, primeiro, o comprometimento. Então, tem que ter esse comprometimento de desenvolver a sucessão, para não correr o risco de ser um plano documentado e não ser um plano executado, aquilo que a gente já falou. Mas aí existem algumas estratégias que você pode ir adotando para não comprometer o curto prazo. Porque normalmente o que acontece, né? Pensando que sucessão é a combinação perfeita aí entre performance e potencial, então a pessoa, o executivo, ele está entregando. Então é difícil, né, você tirar uma pessoa que está entregando para ir se desenvolver numa outra área, por exemplo, né? Então, tem toda uma cadeia de sucessão que a gente está puxando aí. Sem dúvida. Então, tem algumas estratégias que dá para bolar, né? Então, colocar em projetos, de repente, né? Que você não precise tirar a pessoa 100% do lugar que ela está, mas ela tem uma exposição diferente, você traz um pouco mais de complexidade para a posição, adicionar responsabilidades. Então, você continua com essa área, mas te dou mais essa aqui, né? Estrutura a equipe para poder expor aquele executivo para uma complexidade maior. Então, existem formas e estratégias aí de você conseguir pensar mais no longo prazo, sem deixar o resultado, o curto prazo aqui, que é o grande compromisso, sim. né? Mas acho que para isso precisa, de fato, ter esse compromisso para poder tirar, né, o plano do papel para execução. Aí, nesse ponto, eu acho que o tempo ajuda. Quanto maior o tempo que você tiver para desenvolver, se você estiver trabalhando com uma antecedência grande, mais tranquilo você vai conseguir fazer sem comprometer o curtíssimo prazo. Porque aí é uma transição, né, tranquila. Sim, ela não precisa ser gradativa. Exato, né? gradativa. Você não vai ter que tirar ninguém
porque você precisa cobrir outro espaço, né? Então, o tempo aí trabalha a favor, né? É muito interessante que eu sempre trago um paralelo, olhando para agente de gestão, é muito complexo dizer que você, independente do tema, é um virar de uma chave. Não dá para ser. Então, olhando para quase nunca quase né? nunca, quase Quase nunca, nunca. essa é a verdade. Olhando para Executive Search, olhando para transformação cultural, Sim. olhando para sucessão, meu Deus. Olhando para todo o processo de governança, impensável. Desenvolvimento de liderança, também. idem. Não dá para a gente ter a expectativa que é levar todas aquelas lideranças ali para um evento, para uma sala de reunião, dentro de uma imersão, e que eles serão transformados a partir daí. Tem que plantar para depois colher, né? Sem dúvida. É um início. É simplesmente o início do processo. Mas há necessidade dessa constância olhando no tempo ali, né? Sim. Sem dúvida. É o plantar para depois colher. Né? É isso Quando aí. a gente fala de pessoas, é isso, né? No final das contas. Não tem como. Não tem como. Não tem como. E é muito interessante, queria que você trouxesse um pouco a sua experiência, porque olhando para todo o processo aí de transformação de cultura, sucessão, há muito... É muito forte o papel, o exemplo, olhando ali da liderança. Então, se eu preciso que esses diretores ou que esses sócios façam esse processo acontecer, estejam engajados, sócios fundadores, ou CEO, ou aí as posições são família, olhando para o negócio, eles precisam estar... é o número 1 da prioridade. Começa daí, porque senão não tem eco, na verdade, né? Então, assim, e o mais importante de tudo, assim, quando a gente fala de sucessão, de cultura, é mais importante o que eles fazem do que o que eles falam, né? Então, assim, ter o compromisso, né, de... esse engajamento da agenda de sucessão, então, de olhar as pessoas que temos embaixo, inclusive de fazer investimentos. Sim. Né? Então, é um compromisso de fato com essa agenda. Né? E quando a gente fala desses temas de cultura, liderança e sucessão, precisa desse engajamento, senão não funciona. Ele já começa fracassado. Já. Porque perde a força, né? Porque no primeiro, não que seja mais importante que qualquer outra coisa, né? Não é mais importante do que entregar o negócio, mas é tão importante quanto, né? Então, porque é o equilíbrio entre o hoje e o amanhã. Então, e liderança também, né? Então, assim... A liderança, ela é importante para entregar o hoje, mas ela é importante para entregar o amanhã também. No longo prazo, quem são os líderes que a gente quer que esteja aqui, né? Quem são os líderes que estão trabalhando ou não para a retenção das pessoas hoje, sendo que o desafio é enorme para fazer contratação, né? Turnovers altíssimos aí. Que líder é esse que está... Então, ele está entregando o negócio, mas ele também tem que cuidar das pessoas, porque a retenção está diretamente ligada ao resultado do negócio. Sem dúvida. Né? Então, esse olhar precisa, né? Eu acho que grande parte das... Isso já vem mudando ao longo dos anos aí, mas ainda percebo, né, que as empresas, né, os sócios, os empresários, enfim... CEOs e afins precisam entender o quanto os temas de RH são diretamente ligados ao negócio, né? Então, acho que durante muito tempo eles viram isso como uma agenda apartada e tratavam isso como uma agenda apartada. Mas a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando de absenteísmo. São pessoas que não vieram para entregar os seus resultados. Sim. Né? Então, a rotatividade é gente que a gente está lá gastando tempo para treinar de novo. Então, esse olhar e esse comprometimento de ter pessoas na agenda é muito importante.
para toda a longevidade aí de empresa é muitíssimo importante. É até interessante de observar o quanto isso é extremamente evidente quando você consegue trazer até um comparativo. Empresas que têm realmente gente está na pauta e gente está ali num segundo plano. Sim. Isso é muito interessante de trazer esse comparativo e o impacto que se tem para o negócio diretamente. Exato, sem dúvida. O impacto em resultado é realmente gritante o processo aí, como ele se desenrola. É isso. Mas tem um pouco de maturidade, de entendimento também, né? Acho que tem empresas que estão um pouquinho mais avançadas nesse entendimento, mas acho que é um caminho meio sem volta, assim, de entender que pessoas têm que estar na pauta. Sem dúvida. Quando nós olhamos, e aí a complexidade, olhar a questão do trânsito dentro de um conselho de administração e dos comitês de gestão de pessoas para as empresas que já possuem, qual que deveria ser o papel dessas instâncias aí na construção da sucessão dos executivos-chave e do próprio CEO? Como que você considera essa relevância? Olha, para mim é uma peça fundamental. Muitos processos de sucessão começam pela provocação de um conselho, de um comitê de pessoas. Porque o conselho, né, se a gente pensar, né, no C-Level ou no conselho de uma forma geral, qual que é o papel dele? É pensar no longo prazo, né? É ter uma visão mais de longo prazo. Obviamente que ele vai cobrar o resultado aqui no curtíssimo prazo. Claro. Mas esse é o papel dele, né? Então, assim, ele está mais distante do negócio para poder conseguir olhar mais longe. Então, muitos processos que eu já vi aconteceram por uma provocação do conselho. Então, é muito importante que eles tenham essa visão de que está ligado diretamente à longevidade do negócio. Então, nessa empresa, por exemplo, que eu comentei, né, do caso que eu passei, é uma empresa que veio, né, se desenvolvendo cada vez mais no processo de sucessão, muito, né, pressionado ou impulsionado pelo conselho. Entendi. Então, de fato, é um papel muito importante de fazer essa provocação, né? Pensando em termos práticos, né? Então, vamos pensar numa empresa, seja de sócios ou numa empresa que tenha um CEO, né? O que aconteceria, qual é o impacto, né, se eu perder essa pessoa hoje, né? Então, esse olhar prático mas espera aí, né? Se eu perco essa pessoa, o que eu faço? Claro. Né? Então, eu tenho alguém imediatamente preparado? Exato, porque existem muitas empresas, por exemplo, que têm o sucessor imediato. Então, assim, quem cobre esse buraco inicialmente, né? Quem consegue fazer esse papel? E tem o sucessor de longo prazo. Então, pensando no longo prazo, quem é essa pessoa que vai... Então, tem várias formas de você fazer, né? Mas é importantíssimo fazer. E deve ser uma preocupação de conselho, sem dúvida nenhuma. Tá ótimo. Na verdade, fundamental, né? Sem Pensando para a perpetuidade aí do negócio. É isso. Pensando no longo prazo do negócio. Ainda mais num momento que nós vivemos aí de transformação constante e um momento onde existe uma cadência muito grande olhando para os processos de M&A também. Então, as empresas aí estruturadas e preparadas estão sendo muito assediadas pelo mercado. Sem dúvida. Sem dúvida. Excelente. Se você pudesse deixar uma recomendação para os CEOs, acionistas e conselhos, que desejem garantir a perenidade do negócio, qual seria o primeiro passo para conseguir construir uma sucessão sólida e diretamente sustentável? Bom, minha primeira recomendação é façam,
né? Então, assim, precisa olhar a sucessão tem que estar na pauta. O primeiro passo é entender o que nós temos dentro de casa, né? Então, qual é esse ativo que a gente tem de pessoas. Então, entender... E o mais legal, né, da sucessão é que você sai dela com um mapa, Sem dúvida. de quem você tem hoje, quais são os seus talentos, quais são as pessoas que conseguem cobrir espaços no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Então, você consegue ter esse mapeamento muito claro para conseguir colocar as ações em práticas, né? Então, assim, essa pessoa tem um super potencial, mas é no médio prazo, então eu tenho que trabalhar isso. Eu tenho essa pessoa que está no curto prazo, então eu consigo, né, lançar a mão dela se eu precisar no curto espaço de tempo. Para que cadeiras, né? Então, o primeiro passo é esse, é você conseguir ter uma noção de quais são as pessoas que você pode contar, em quais cadeiras e em quanto tempo, né? Parece simples, não é? Tem todo um processo para se fazer isso. Mas um ponto importantíssimo para reforçar, né? Quando a gente faz um assessment, ele é o primeiro ponto da sucessão, né? Então, muita gente fala, eu estou fazendo sucessão porque fez esse primeiro passo. Não é. Esse primeiro passo é só o guia que você vai ter para poder direcionar para onde você quer. Então, comece por aí. Então, o primeiro passo é um assessment do que você tem. Qual é o seu ativo de pessoas? E se, eventualmente, você vai precisar, de fato, tem um gap aqui que eu não consigo cobrir. Se eu vou precisar trazer alguém de fora para poder desenvolver o fit cultural, tudo mais, para poder desenvolver no longo prazo. Mas o primeiro ponto é esse, é entender qual que é o ativo que você tem de pessoas dentro de casa. E aí, olhando para o negócio, como que você entende a empresa que tem urgência? Nunca foi falado, esse tema não é um tema tratado internamente, mas eu tenho urgência, por exemplo, para empresas familiares. Uhum. E aí eu tenho uma questão etária aí muito... que o tempo não para. Sim. Então, como que você traria? Você considera que o assessment também seria também é o primeira ponto, etapa? É a primeira etapa. É a primeira etapa para poder entender qual que é o tamanho do gap, né? Porque, assim, a partir daí, tem estratégias que dá para a gente adotar, né? Dependendo do gap, da curva de desenvolvimento, você consegue acelerar até um certo, né, humanamente possível, né? Porque eu falo, tem coisa que só hora de voo mesmo, né? Só sentar na cadeira e passar pela experiência. Mas tem estratégias, você contratar um mentor para fazer um acompanhamento, o quanto o gap é de conhecimento, ou quanto o gap é de experiência, na condução do negócio. Então, tem várias estratégias, mas o primeiro passo seria o assessment para poder conseguir entender o que temos e qual que é o gap da onde a gente precisa chegar. Então, já conduzi processos assim que foram bem interessantes. Inclusive em empresas familiares, né, em que se falava muito pouco de sucessão e começaram a falar a partir daí. Tá? Para poder entender aonde de fato estava o gap. Onde chegar, entendi. Exato. Então, para você que busca esse processo aí de forma estruturada, realmente é uma dica extremamente preciosa olhar o quanto as lideranças ou sucessores aí para, vamos tratar de empresas familiares ou não, estão preparados para esse processo. E qual gap também existente? Afinal de contas, todos nós temos algo para evoluir. Sem dúvida, sempre temos. E pensando sempre na próxima cadeira, né? Sem dúvida. Então, a gente sempre tem aí um alvo, né, para chegar. Sem dúvida. E essa necessidade de buscar profissionais que sejam complementares também, né? Sim. Para ocupar as cadeiras. Eu não posso estar... e olhar para o mercado somente Ctrl+C, Ctrl+V do que já existe. Preciso trazer perfis que sejam complementos também. Sim, e também essa questão do perfil, acho que é bem interessante você trazer,
Porque muitas vezes, né, é importante você projetar o que você precisa no futuro, né? Para poder fazer essa mescla. Sem dúvida. Né? Então, sem dúvida. Eu quero ser uma empresa mais inovadora, então precisa de alguém que puxe mais para esse lado da inovação, né? Então, por isso que as perguntas do negócio são super importantes. Então, o que eu quero? Não quero continuar igual. Então, ótimo. Então, já sabemos. Mas tem alguma coisa que a gente quer mudar? Não, quero ser mais arrojado comercialmente. Então, tem que ter alguém que traga essa visão mais agressiva comercialmente. Então, tudo vai depender da resposta do negócio também. Sim, o quão estruturado o negócio está, né? Exato. Porque, afinal de contas, responder hoje, 2026, e pensar lá em 2036, por exemplo, não, tá super, super factível permanecer da mesma forma. Uhum. Só que, olhando o fator tempo e o Sim. fator transformação de mercado, são Não, o longo prazo relevância ficou muito mais complexo. Extremamente. Né? Porque a gente, assim, em um ano muita coisa acontece, né? Ou em um mês muita coisa acontece, né? Vemos aí guerras e influências do mercado, enfim. Então, isso tudo pesa para um negócio, né? Mas também tem isso, tem que ter a flexibilidade de ir ajustando ao longo do tempo. Mas as grandes respostas, né, eu acho que o negócio sabe dar. Então, essencialmente, o que essa pessoa precisa ter para sentar nessa cadeira, o negócio é capaz de dar. Então dá para pensar assim no longo prazo. Tá ótimo. Para você que nos acompanhou no 24º episódio aqui do Pode Serentes, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Espero você para o 25º episódio. Até mais!